Gente, e a treta da Maia Massafera com a Vogue, hein? Não, não, você não tá no vídeo errado, não tá ouvindo errado. Isso aqui não é um vídeo repostado, não, não. Eu sei que tem uns 2 meses. Foi no mês do orgulho, inclusive, que teve essa treta da Maia Massafera com a Vogue, mas agora ela resolveu falar. Hablou, desabafou e viu que fez merda. E aí deu uma voltada atrás pra ver se limpava um pouco a barra. É hoje no Beta News. Gente, vocês lembram dessa história? Né? Isso foi na época que a Maia tinha acabado de falar sobre a transição dela, tá? Ela tinha acabado de revelar, né, sobre a transição, o nome. Lembra daquela época que ela não falava? Pois é, não falava, não divulgava jogo do Tigrinho? Pois é, era bem naquela época ali, tá? Isso foi, se eu não me engano, no primeiro dia de junho, né? Que tem aí o mês do orgulho. E aí a querida foi escolhida ali para ser capa da Vogue Digital, né? E não gostou muito da história. Fez vários stories esculachando a revista, falando um monte de coisa bizarra. Um monte de coisa difícil, complicada sobre a revista, porque assim, deve ter realmente dado uma certa viajada ali no momento, né? Porque eu vou comentar mais sobre o assunto depois que eu vi a parte toda. Inclusive, o vídeo de desculpa dela, o final do vídeo, é maravilhoso e vocês vão ver junto comigo. Mas antes, a gente vai ver aqui um resumo da história, de como que foi essa história toda, e eu vou comentar, porque eu acho que na época eu nem fazia vídeo ainda, ou fazia e não fiz, eu fiz vídeo, nem lembro, gente. Nem sei se eu fiz vídeo sobre esse assunto, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre o que aconteceu naquela época, e aí depois eu vou mostrar o vídeo de pardon dela, de desculpa, foi mal aí, fiz merda, galera. Vai lá, esse aqui, ó, é o Rodrigo Castelliagra, que vai falar um pouco sobre a historinha. Vai, Rodrigo! Maia Massafera fez um super expose da revista Vogue. A Vogue postou várias fotos da Maia Massafera, só que ninguém desconfiava desse detalhe. Olha o que ela falou nos seus stories. Ser enganada é a pior sensação, né? Uma apunhalada. Um momento que estava sendo um sonho virou enganação e mentira para usar minha imagem, minha causa no mês da diversidade. Hoje só chorei pelo desrespeito comigo, Maia, e comigo, mulher trans. Fui enganada e feita de idiota pela revista Vogue. Afinal, o que esperar dessa revista que já fui acusada de... Ontem eu me senti humilhada pela revista e senti trans... Eles não fariam isso com menina cis padrão. Quando eles convidaram a Bruna Marquezine e Mariana... Fariam sim. Eu já vou comentar, vai. Marina Rui Barbosa, né? Ou Sabrina Sato, todas lindas que eu amo, pra capas, eles não fizeram essa palhaçada. Tá, mas vamos cortar pro que a Vogue fez com ela. Vamos lá. Assim que Maia nasceu, a Vogue me convidou para estar em um editorial e entrevista da revista de junho, que é o mês da diversidade. Eu agradeci, disse que ainda não estava e não estou mesmo preparada para dar entrevistas. E a primeira vez que fosse aparecer numa revista, eu vou querer uma capa. Eles vieram então me oferecendo essas capas dossiê ou digital. E eu obviamente neguei na hora. Deixa eu situar vocês. Eles criaram essas capas para ganhar dinheiro e para tratar de assuntos que eles querem falar, mas não querem pôr na revista principal. Revista física, né? Revista digital, não. Revista física ela queria. Porque não é o padrão deles. Dê um Google em Vogue Brasil Digital. Pausa para ler, ó. Então não tinha porquê. Deixa eu só dar o meu contexto dessa história. Então, lembrando, eu já falei aqui pra vocês, mas eu vou falar de novo. Ela foi chamada logo depois que ela saiu, né? Que as redes começaram a falar, que saiu a notícia da transição e tudo mais. Ela fez um grande barulho com essa transição, né? Até porque a Maia sempre foi uma pessoa pública, tá há muito tempo na internet, uma pessoa muito famosa e tudo mais, mas inclusive sempre teve muitas questões sobre essa coisa da diversidade. Inclusive, um pouco antes da transição, né, a Maia viralizou com um vídeo meio que debochando de coisa de pronome, né, umas coisas que muita gente caiu em cima. Ela sempre foi muito criticada assim, pela galera assim, da diversidade em geral, pela maneira esquisita ou até pouco informada que ela falava sobre esses assuntos.
É muito difícil, logo depois que ela, obviamente, uma pessoa extremamente privilegiada, rica, etc., tira uns meses sabáticos e depois volta com 1 milhão de cirurgias, com uma super passabilidade enquanto mulher trans e tudo mais. E eu lembro que eu até falei na época que, assim, isso não é uma questão, né? Assim, lógico que é uma questão, que é uma coisa que evidencia uma diferença social entre as pessoas. A gente está num país que mais mata pessoas trans e travestis do mundo, e uma pessoa dessa tem muito privilégio, né? A gente tem níveis. Eu também sou uma pessoa que, obviamente, desde que transicionei, a minha transição foi 1000 vezes, tá sendo, né? Tem sido muito mais lenta do que a dela, mas eu sei que, em comparação com uma travesti negra, por exemplo, periférica, que está muitas vezes, que não tem nenhum trabalho, que às vezes não tem nenhuma segurança alimentar mínima, é muito fácil para mim dizer que, ai meu Deus, eu sofro muito como uma pessoa trans, sendo que quem está sendo assassinado no fim das contas são as mulheres trans negras, né? Então, esse contexto faltou um pouco quando ela apareceu, demorou muito para falar sobre esse assunto, inclusive ela falou, e eu até bati muita palma, quando ela falou sobre isso no segundo vídeo que ela falou, né, no vídeo que ela falou realmente, ela foi falar sobre essa questão trans, que eu acho bem fundamental dela falar, porque ela é uma pessoa com tanta visibilidade, e se ela está o tempo inteiro falando da pauta, né, que é complicado, porque eu vou chegar nesse assunto, mas assim, é difícil ela falar sobre a pauta, tendo nascido ontem, né? Entre muitas aspas, né? Então, essa pauta chegou para ela durante pouquíssimo tempo, né? E aí muita gente, eu acho que criticou na época por falar, nossa, tem pessoas trans com tão mais importância, né? Ou tão mais história do que ela. Mas, gente, mais uma vez, eu já falei isso para vocês algumas vezes, a gente tem que parar de ser um pouco romântico nas histórias, né? É óbvio que é uma pessoa que estava movendo um mundo, que todo mundo falava da Mai Massafera quando ela apareceu. É óbvio que iam escolher uma pessoa que está em altíssima relevância, mesmo que tenha inúmeras questões sobre isso. É óbvio que iam escolher ela, porque a revista também precisa vender, a revista também precisa ter uma pessoa de bastante relevância ali na capa e tudo mais. Eu não lembro se eu falei isso, porque eu nem lembro se eu fiz vídeo sobre isso, eu acho que esse desespero dela nos stories foi uma ego trip completa. Ela mete ali muita militância no meio da história, muito, estão usando a minha militância, estão usando a minha verdade, estão usando a diversidade, só que, amiga, você também um pouquinho, né? Então, eu acho que tem várias questões envolvidas. Mas, ainda assim, eu não acho um problema ela tá ali na capa, porque a gente sabe que esse assunto, toda vez que uma pessoa ganha relevância, com uma pessoa trans, por exemplo, ganha relevância, a gente sabe que esse assunto volta à tona e é bom que a gente debata sobre esse assunto. Mas vamos continuar o vídeo e eu volto para dar minha opinião. Porque eu aceitar fazer essa capa digital não tem relevância. Então ela disse não. Minha resposta foi não. Disse que quando eles me chamar, quisessem, ia me chamar para a capa principal e me dar o valor que dá para menina cis. Fui viajar para Cannes, Fernando, meu agente, me chama e disse que a Vogue voltou atrás e me ofereceu uma capa. Tinha ido... Dá outro contexto aqui importante, que é o seguinte, a gente sabe que a Vogue é uma das revistas, talvez a revista mais importante, né, do Brasil, nesse sentido, né, de moda, de pessoas famosas e tudo mais, a Vogue é muito importante. Sair numa capa da Vogue é quase uma chancela de que você é uma pessoa muito famosa, que você é uma pessoa muito importante, tá? Eu discordo, não sei o quê, isso e aquilo, tá? Mas o mundo não vai mudar porque você discorda, né? Então, assim, é uma realidade isso. Se você acha bom ou não, aí já é outro debate que a gente pode ter. Mas é uma realidade de que, se você sai numa capa da Vogue, você é uma pessoa que tem uma relevância social muito alta. Existe essa questão da Vogue impressa e da Vogue digital. Tem algum tempo já que a gente sabe que revista não vende, revista física não vende. Tanto que muitas revistas, a Elle, a Vogue, se eu não me engano também, ela, ao invés de sair mensalmente, bimestralmente, tudo mais, como era o comum de uma revista, as revistas elas reduziram o número de edições físicas e passaram a fazer essas edições digitais, né? Por quê? Porque, no final das contas, as pessoas vão ver pela internet, né? A versão física ela vira quase como uma versão de colecionador, né?
Então, por exemplo, a L, se eu não me engano, sai 2 vezes, a versão física da L sai 2 vezes, e é uma versão que vão ter matérias com muito mais profundidade, os ensaios da revista vão ser muito mais caros, né? Vai se colocar muito mais dinheiro para fazer ensaios. Óbvio que o talento que sai ali na capa também é um talento com muito mais relevância para conseguir vender aquela revista, mas no final das contas, a revista continua sendo muito importante, a Vogue continua sendo muito importante, mesmo que você não saia na capa. Agora, é um fato que existe essa distinção entre uma capa impressa e a capa digital. Até porque uma outra coisa que a Vogue começou a fazer, e várias outras revistas também, é fazer, como no digital não tem uma capa só, eles conseguem fazer várias capas. Então, muitas vezes, eles colocam 3, 4, 5 pessoas na mesma capa daquele mês, né? É óbvio que uma coisa, a relação de valor daquela coisa, ela aumenta quanto mais exclusiva ela é. Se sai uma revista impressa por ano e você sai na capa dessa revista, é óbvio que essa capa tem muito mais valor, muito mais força. Eu nem preciso estar explicando isso aqui, porque isso aqui é uma coisa óbvia. Se você sai numa capa com outras 4 pessoas, tem bem menos valor, né? Então, eu acho que tem essa questão de... Isso é uma realidade, isso que ela está narrando é uma realidade. Agora, a Vogue já se pronunciou naquela época falando que nunca deram a capa impressa, até porque, pelo que eu sei, não existe uma versão impressa da Vogue em junho. Não sei, posso estar dizendo uma mentira aqui, mas até onde eu sei, não existe. A revista, ela não ia ser impressa, tá? Mas continua aí. Para Cannes descansar minha cabeça, sei dos meus privilégios, porém minha transição não está sendo nada fácil. Nada mesmo. Uma festa que eu queria ir para Cannes, né, em Cannes, era a MIFA, porque de alguma forma apoia a minha comunidade. Eu cancelei o baile e voltei imediatamente pro Brasil para fazer a capa, porque tinha que ir pra gráfica. Soou um sonho essa capa. Estava feliz da vida, tudo certo, aprovei todas as fotos, me achei linda e perguntei 1000 vezes todos os dias do meu agente Fernando: não é essas capas sem credibilidade digital não, né? A resposta era: não, conversei com a Vogue, Eu sei que ela estava com muita raiva no meio dessa história, mas assim, a maneira como ela pontua isso, existem coisas, gente, que a gente fala nos bastidores, as pessoas, elas no on, né, elas não entendem o que a gente está falando. É óbvio que no fundo ela vai falar: ai, gente, óbvio, é digital ou é impressa a capa? Né? Então, assim, no off, você fala isso com seus amigos, com seu empresário, não sei o quê. Agora, você não vai falar isso publicamente, né? Até porque isso faz com que você pareça que você está diminuindo uma galera, né? Uma galera que só saiu na capa digital e tudo mais. Então, eu acho que é óbvio que isso aqui nasceu de uma raiva, de um desespero, nossa, o que fizeram comigo? Porque, obviamente, ela só viu as fotos depois que a Vogue já tinha anunciado, né? Isso foi um dia depois, se não me engano, da Vogue já ter anunciado a edição, já ter mostrado as fotos da capa. Então, óbvio que ela se sentiu muito revoltada com essa história toda, mas, pelo que parece da época, isso foi um grande telefone sem fio, porque a Vogue depois veio dizer que nunca prometeu absolutamente nada de capa impressa para ela. Com a diretora Paula: não vai ter nada escrito digital, fique tranquila. Confirmei, não tem nada digital, né? Meu agente ligou para a diretora Paula, confirmaram. Ontem saiu a revista. Especial digital. Esses dias assisti mais uma vez o documentário de Naomi Campbell. E ela diz que algumas pessoas chamam ela de barraqueira porque ela não aceita ganhar menos que meninas brancas e por reclamar quando não dão o mesmo valor para ela. Podem fazer comigo o mesmo que fazem com a Naomi? Risos. Não vou aceitar injustiça por ser menina trans e quero e exijo o mesmo direito que... Aqui é muito complicado, gente, é muito complicado. É isso, é mais uma vez coisas que é melhor... Você pode até falar isso no off, né, entre as pessoas que você conhece, mas falar isso na frente das pessoas é muito difícil. Se comparar com a Naomi, né, primeiro que assim, a Naomi era uma modelo negra que era boicotada o tempo inteiro, inclusive... a Naomi, ela só conseguia fazer muitos desfiles porque outras modelos amigas dela, brancas, exigiam que isso acontecesse, né? Por quê? Porque elas sabiam, na posição de privilégio delas, como modelos brancas, elas sabiam que muitos estilistas, muitos lugares não queriam modelos negras. Então elas batiam o pé, mas inclusive isso está num documentário, acho que se chama Supermodels, né? No Apple TV Plus.
conta bastante essa história, né? A Naomi, ela é um ícone e ela foi além dela ser incrível, ela foi uma conjunção de fatores que ajudou ela a chegar ali nesse lugar, né? Se não fossem essas pessoas também batendo o pé para ela estar lá, isso, e talvez não, a Naomi não teria conseguido chegar tão longe, mesmo com todo o talento dela, porque a gente sabe que existe uma questão de racismo muito forte nesse meio, né? Nesse meio e em qualquer outro meio. Eu acho que aqui foi muito fora do tom a Maia ter falado isso, se comparado com a Naomi. Primeiro que é isso, ela é uma pessoa trans que não está ali lutando a vida inteira como trans. Nasceu trans ontem, né? Então ela está ali, ela passou a ser considerada uma mulher trans, ela própria também se identificou como uma mulher trans há pouquíssimo tempo naquela época. Em pouquíssimo tempo, só pela fama dela, ela ganhou esse nível de relevância. Então é muito difícil ela se comparar com uma pessoa que está lá desde sempre tentando, batendo de frente com toda uma estrutura, né? Que a Naomi nunca, no início da carreira dela, ganharia uma capa digital da Vogue, né? Sendo a capa digital mais ou menos importante que a impressa. Então é muito fora do tom essa história toda aqui na Maia, mas ao mesmo tempo dá para entender o nível da revolta se ela achava que era uma coisa e não foi. Mas ainda assim, assim que ela fez esses stories, todo mundo ficou tipo assim, gata. Até porque, vamos combinar uma coisa, se ela é uma pessoa que está há tão pouco tempo fazendo isso, há tão pouco tempo passando por essa questão de transfobia e tudo mais, eu acho que seria até bonito da parte dela, nessa época, não querer sair sozinha na capa. Né? Se ela está falando tanto de história, se ela está falando tanto de nossa militância, as trans, não sei o que, ela fala um pouco mais para frente, né, sobre tantas pessoas trans que são invisibilizadas, seria muito lindo da parte dela falar assim, eu vou sair na capa da Vogue, mas eu não saio sozinho, porque eu não passei por 1/10 do que as pessoas passaram, que estão passando há anos, que lutaram para eu conseguir estar aqui, então eu faço a capa da Vogue sim, mas eu faço junto com essa pessoa e essa pessoa, e escolher outras pessoas trans para estar junto com ela. Isso sim mostraria que ela realmente se importa com a causa. O que fica aparecendo aqui nesse vídeo é que ela se importava com a causa dela, com a causa da Maia Massafera e não com a causa trans, tá? Mas, mais uma vez, esse meio é um meio muito difícil, é um meio muito complicado, é um meio de muito ego e é um meio que, obviamente, ela quer se sentir reconhecida, mesmo que, para isso, ela fale algumas coisas que não são muito, muito legais. A gente vai chegar no vídeo onde ela vai se desculpar por essa história toda, mas vamos terminar aqui. Que meninas cis. Hoje levanto minha voz, levanto minha cabeça para a Maia e para os meninos que represento. Eu e ninguém representamos todas as classes, não posso falar por todas as meninas trans, mas falo pela parcela que se sente representada por mim. A Vogue mentiu pra mim, me usou da minha imagem e da minha luta. Vogue, não abaixo a cabeça pra vocês. Vamos pra justiça e vocês vão me dar uma capa e se responsabilizar por esse papelão. Que coisa que vocês fizeram. Ontem chorei o dia inteiro, postei nada porque tinha esperança da Vogue me ligar e tentar resolver. Nenhum pedido de desculpas e postaram o dia inteiro minhas coisas no site, no Insta, só lucrando em cima da trans aqui. Vou digerir tudo difícil, É muito difícil esse discurso, gente, lucrando em cima da trans aqui, como se ela também não estivesse lucrando com o fato dela ter se revelado trans há pouquíssimo tempo e já está saindo na capa de uma revista, né? Então, é isso, eu acho que foi muito fora do tom, acho que não teve ninguém para chegar para ela e falar assim, amiga, apaga essa merda que tá feio o negócio. E volto a falar com vocês, quero só deixar claro uma coisa, eu amo o digital e trabalho no digital. As meninas que citei como exemplos, estou longe delas ainda, cada uma brilha muito. Era só para ter exemplo. Se a revista quiser usar o material que já está feito, tá tudo bem. Importante que isso aqui, esses outros stories, eles foram postados algumas horas depois dos primeiros, né? Depois que pegou mal pra cacete as coisas que ela falou, pegou muito mal, ela veio com uma outra coisa do tipo, se a revista quiser usar, tudo bem, eu vou aqui digerir, e tudo bem, né? Eu acho que só faltou alguém para tirar o telefone da mão dela na hora que ela tava com ódio da situação. Outras pessoas trabalham nisso, são pessoas que eu admiro muito e eu peço desculpas pra elas. Não faz sentido e eu não quero outra capa nessa revista, tá? Eu só tava tentando me validar como mulher trans, mas não faz mais sentido isso. Ia ser puro... Exatamente, foi o que falaram pra ela, gata, você não tá lutando por causa nenhuma, você tá lutando pela sua causa da Maia Massafera. Então, e aí depois ela veio isso aqui, eu não tava tentando me validar como mulher trans, mas não faz mais sentido isso, ia ser puro ego meu, sim.
E a história toda é uma grande ego trip e que bom que você percebeu isso com o tempo, né? O ego meu. Beijão e quando digerir tudo falamos a respeito. Até o momento a Vogue não se pronunciou. Mas e aí, você tava sabendo Então, aí depois a Vogue se pronunciou sim, falando que nunca tinha prometido capa nenhuma pra ela, que o que foi acordado foi isso, e pode ser, gente, a gente nunca vai saber como é que foi a história no final das contas. É isso, foi uma coisa muito delicada, e vou falar uma coisa, gente, se a Naomi tivesse no início da carreira dela com stories falado mal desse nível da Vogue, meu amor, ela não trabalhava em lugar nenhum mais, nenhum, tá? Isso aqui queimou, eu não sei até que ponto, porque é isso, é uma pessoa que, a Maia sempre foi uma pessoa muito poderosa no meio do entretenimento, da mídia e tudo mais, pelo tamanho que tinha, pela influência, pelo dinheiro e tudo mais. Mas assim, uma pessoa iniciante, se fizesse isso aqui, não saía mais em lugar nenhum. Porque é aquilo, né? Eu vejo isso o tempo inteiro. O povo, qualquer micro coisa que acontece, vai lá e bota a boca no trombone, xinga, fala aqui, não sei o quê. E eu sempre falo que assim, de novo, vamos ser um pouquinho menos românticos, né? Tipo, ai, tem que denunciar assim, meu amor. Sim, tem que denunciar assim, mas dependendo do que for, né? Tipo, ai, me prometeram uma coisa da capa e na capa não sei o quê. Meu amor, se você for uma pessoa sem poder nenhum nesse meio, se você for uma pessoa que está ali sem o nível de relevância, por exemplo, que a Maia tem, se você faz isso, você nunca mais é chamada para nada, né? Nunca mais, nunca mais. Então eu vejo muita gente, às vezes, não conseguindo engolir alguns sapos, que assim, no mundo ideal a gente não precisaria engolir. Não, no mundo ideal não. Mas a gente sabe que o mundo real não é o mundo ideal e que a gente sabe muito bem que se você tem essa postura combativa o tempo inteiro, muitas vezes isso vai te trazer bastante problema. Porque aí, no final das contas, você não vai ter nem mais onde sair, né? Eu acredito muito que a gente tem que ser esperto. A gente que está fora dessas estruturas, né? Então, assim, uma pessoa LGBT, uma pessoa trans, uma pessoa fora do padrão, uma pessoa negra, não sei o quê, a gente tem que ser esperto de como que a gente entra nessa estrutura. Muitas vezes a gente vai ter que se engolir alguns sapos. Muitas vezes, sim, a gente vai ter que fazer, tá em lugares que a gente talvez não mereça aquilo, sabe? Que a gente está num lugar menor do que a gente merece. Mas é com esse espacinho que a gente vai galgando lugares até o momento onde a gente tem poder o suficiente para botar o dedo na cara e falar, não, eu quero fazer dessa maneira, né? Então eu acho que é um pouco isso, assim, a gente tem que ser um pouco mais inteligente ao invés de tacar fogo nas coisas todas. E a Maia, mesmo tendo o poder que ela tinha, mesmo tendo a influência que ela tinha, eu tenho certeza que ela se queimou bastante com essa história, bastante, e que muito dificilmente ela vai estar em outro lugar. Não por acaso que 2 meses depois a Maia vem se desculpar com a Vogue, falando que ela falou um monte de inverdades. A gente vai ver esse vídeo. Esse vídeo aqui não é por acaso. Esse vídeo aqui, com certeza, alguém chegou pra ela e falou assim, querida, olha só, você se queimou tanto com a Vogue que eu acho que a Vogue não vai querer nem te convidar pro baile da Vogue, tá? Você se queimou tanto com a revista que eu acho melhor você dar algum jeitinho aí pra tentar descagar o que você cagou. E aí vem esse vídeo, que tem 2 dias aqui, esse vídeo falando sobre esse caso, agora ela citando, pedindo desculpa e falando basicamente que eu fiz bastante merda. Tá? Vamos assistir juntas. Gente, esse é um vídeo de desculpas para a revista Vogue. Deixa eu aumentar aqui o som. Para todo mundo que trabalha na revista Vogue. Eu fui totalmente... Gente, esse é um vídeo de desculpas para a revista Vogue. E para todo mundo que trabalha na revista Vogue. Eu fui totalmente errada em junho, quando eu fiz a capa com eles. Eu falei inverdade sobre a revista. E eu fiquei... Quando a gente faz uma coisa correta ou ganha um prêmio, a gente fica feliz e a vida segue. Quando a gente faz uma coisa errada e quer evoluir, a gente fica martelando sobre isso. Não teve um dia sequer que eu não pensei na revista Vogue, que eu não arrependi do que eu fiz, que eu fiquei triste pelo que eu fiz e eu fui errada, ponto. Não tem justificativa, mas eu preciso falar pra vocês o que eu ando passando nesses últimos tempos na minha vida. Acabei de voltar de uma festa, que eu tô no Festival de Veneza. Eu não tô podendo beber nada, nem uma gota de álcool, porque esse hormônio aqui inflamou meu músculo. Tô tomando medicamentos fortíssimos, então eu tô completamente sóbria, só na água. Eu tô pra fazer esse vídeo há muito tempo. Eu falei, quer saber? Hoje que eu tô bonita, eu vou fazer esse vídeo. Em vez de fazer vídeo de look, eu quero fazer um vídeo que vai fazer muito melhor pra minha alma e pra mim, que é essas desculpas que eu quero pedir há muito tempo. A minha transição tá me deixando com picos de emoções muito desequilibradas às vezes. Alguns médicos, inclusive o meu endócrino, falam que demoram 2 anos pro hormônio
estabelecer no corpo e você ficar de boa. Eu tô completando agora meu 1º ano, então eu ando muito melhor. Hoje eu sei controlar minhas emoções, hoje eu tô muito melhor. Quando aconteceu esse episódio, eu não estava nem um pouco bem. Eu estava um pouco desequilibrada por causa dos hormônios. E foi me passado que a capa que eu faria não seria digital. E até uma bobeira isso, porque hoje eu vendo, de tanto que eu fiquei martelando sobre esse problema, eu vejo que o digital e o impresso são tão bons quantos. Aliás, pode até ser que o digital até seja melhor. Eu nunca... Não é. Né? Não é, isso é um fato. É isso que agora, só comentar sobre a questão do hormônio, é um fato isso, tá, gente? Se você não sabe, mulheres trans que se hormonizam muitas vezes usam bloqueador de testosterona, que é uma coisa que mexe muito com o corpo. Aumenta várias tendências de coisas complicadas que eu não vou falar aqui. Então, realmente, isso que ela está falando durante pelo menos 1-2 anos aí, a pessoa que está se hormonizando, ela passa por situações muito delicadas, inclusive que precisa ter uma atenção psicológica bem forte, porque é bem complicado o processo. Isso que ela está relatando, de que os hormônios realmente podem ter mexido muito com o emocional dela, é real. Mas a gente sabe que tem uma outra história no meio do caminho, que mesmo, provavelmente, a Maia, antes da transição, ela se irritaria com essa história, né? Eu acho que pode ser que isso tenha feito com que ela tenha feito a cagada de não só ter falado no off, mas lá feito stories e falado aquilo tudo que ela falou. Mas eu acho que eu acho que é um pouco da mistura das duas coisas, né? Eu acho que tem a questão dos hormônios, sim, isso pode ter realmente desequilibrado ela emocionalmente, mas eu acho que do outro lado teve ali uma piração que precisou de muita gente, deve ter durante esse tempo todo, chegada para ela e falado, gata, eu acho que você está completamente fora da casinha nessa história, tá? Sobre essa questão de a digital às vezes é muito melhor que a impressa, não é, gente, não é. É uma realidade isso, tá? Que a capa impressa é uma capa mais importante que a capa digital. O que não quer dizer que seja uma coisa muito boba qualquer você sair numa capa digital da Vogue. O dia que isso acontecer, que eu tenho certeza que isso dia vai acontecer comigo, vai ser incrível, vai ser lindo, entendeu? E nem sei se um dia eu vou poder sair numa capa impressa, quem sabe, mas eu não sou modelo, né? Então, assim, eu sei que essa diferença, ela existe. Ela existe, é um fato. Mas é óbvio que agora, para se pedir desculpa, ela vai meio que tentar passar um pano na bobagem que ela falou. Mas vamos lá. Também quis me desfazer do digital. Porque na minha época, quando eu trabalhava na Vogue, isso há quase 20 anos atrás, o impresso era melhor porque não tinha tanto digital. 20 anos atrás não tinha digital, ponto, né? Eu falei em verdades da revista. Eu falei, não vou repetir as coisas que eu falei, mas eu acho que a revista é uma revista muito inclusiva. Inclusive, eles fizeram uma capa comigo de junho. Sou uma mulher trans de 40 anos, sou uma travesti. Então isso é uma inclusão muito grande. Eu acho que a revista é uma das melhores e maiores revistas de moda do país. Gosto muito dos profissionais que trabalham lá, inclusive da diretora. Quando eu trabalhei, na época que eu trabalhei lá, ela também trabalhava, gosto dela, Paula, me desculpa. O Nomelo, que estava presente no dia, a Raquel no dia, todas as pessoas que estavam presentes no dia, não só da revista Vogue, como o fotógrafo, o stylist, o maquiador, eu não pensei neles. Eu fui, trabalhei, e aí quando saiu, me deu um teve essa outra questão que falaram, que é o seguinte: ela não aceitar sair na capa digital, pedir para tirar as fotos do ar e tudo mais, diz respeito ao trabalho de um monte de outras pessoas que estavam ali assinando a capa, né? Porque é isso, ela é a modelo da história, mas tem um fotógrafo que também provavelmente ganhou ali aquele espaço, tem o maquiador, tem o figurinista, tem todas as pessoas que estão envolvidas na história, né? E que aí foi isso, ela, por um capricho, que muita gente falou na época, por um capricho ela meio que tirou o trabalho de um monte de gente que também se esforçou ali para fazer esse negócio acontecer. Então é muito delicada, a história toda é muito delicada e eu acho que é isso, ela viu o tamanho da cagada, né? Não é uma coisa pequenininha, não, tanto que aí ela tá falando de novo sobre esse assunto e eu acho que é bom agora, ela tá um pouco num lugar que talvez ela esteja melhor psicologicamente, ela poder falar sobre esse assunto. Mas ainda assim, eu acho que falta... eu comentei isso no primeiro vídeo dela, né, que ela falou, né, depois que ela falou pela primeira vez, que com certeza tinha alguém ali dando uma letra para ela, ajudando ela a ela entender, porque é isso, ela pode ter 40 anos de idade, mas ela passou 38 anos, 39 anos vivendo como um homem cis, né?
Então, e talvez não tenha tido nessa época toda uma percepção de como é que é a questão de ser uma pessoa trans no Brasil, né? Que é uma coisa muito delicada, que você precisa de muito entendimento, muito olhar para si, muito perceber quais são os seus privilégios, muito perceber quem você é, aonde você se encaixa, qual é a sociedade que você tá, para você entender ali o nível de como as coisas funcionam, tá? Então eu acho que com certeza tem pessoas que estão ali auxiliando ela, e eu não acho que seja uma coisa falsa, de verdade, assim, ela tá fazendo isso só para limpar a barra dela. Com certeza ela tá querendo fazer isso para limpar a barra dela, com certeza ela tá querendo criar uma relação de novo com a Vogue, mesmo que eu tenha certeza que essa relação deve ter sido bastante arranhada, né, até porque desde então ela foi bastante criticada por outras atitudes, né, mas ainda assim eu ainda vejo com muito bons olhos uma pessoa que, se ela tá lá nesse lugar de destaque, se ela está lá nesse lugar de poder, que destaque é poder de alguma maneira, que ela seja uma pessoa que queira se conscientizar. Porque tem tanta gente que está em lugares de poder, que são pessoas LGBTs, que são pessoas trans e que estão cagando e andando para as besteiras que falam, que ela... E são pessoas que assim, não vão perder nada por falar as besteiras que falam. Eu vejo com bons olhos ela tá tentando se politizar minimamente nessa história, tentando se conscientizar dessa história, tentando ver as coisas que ela fala. Então é aquilo. Ela talvez é a melhor representante do mundo? Não, até porque eu acho que, como ela mesma falou, ninguém representa todo mundo. Mas eu acho que é muito bom, ela não tem obrigação, ela sempre foi rica, ela sempre teve todas as coisas dela, ela tem o poder com redes muito grandes. Se ela não quisesse fazer nada disso e falasse, gente, eu sou trans e cala a boca todo mundo, não enche meu saco, ela poderia, né? Como um monte de gente faz. Então eu acho que eu vejo com bons olhos ela tá trazendo, por exemplo, a questão da palavra travesti, sobre as questões de representatividade e tudo mais. Mas é muito superficial, tá, meu amor? Mas é melhor do que nada, né? Então, assim, é aquela questão. Eu acho que a gente não tem que passar pano para as pessoas pelas coisas erradas que elas fazem, mas a gente também não pode viver num mundo utópico, onde a gente espera que a pessoa mais ideal do planeta esteja nesses lugares. Até porque seres humanos são seres humanos e seres humanos erram. Muitas vezes fazem merdas muito grandes. E não é porque eles são parte de uma minoria que eles são pessoas perfeitas, muito pelo contrário, né? Pico de um desvaneio, uma loucura, e eu fui muito ingrata, fui muito... selfish. Eu fui muito... só egoísta, pensei em mim. Selfish. E não pensei nessas pessoas que trabalharam também no dia. Me dá até vontade de chorar falando nisso, mas eu não quero ser polêmica nesse vídeo. Eu só quero pedir desculpas, falar que eu prometi pra mim mesma que isso nunca mais vai se repetir, porque o que eu fiz é errado e eu não tô bem com isso. Eu acredito hoje que possa ter acontecido um erro, uma falha na comunicação, porque foi prometido para mim o que não teria digital, e pode ter acontecido um erro quando saiu a revista, ou mesmo que não fosse erro, o que eu fiz foi errado. Então, revista Vogue, eu adoro vocês, quero muito que um dia vocês me perdoem, porque não tem um sequer dia que eu não oro e que eu não peço perdão para Deus. E é isso, gente. Desculpa também para todo mundo que estava envolvido. Amo vocês. Quero dizer também, tranquilizar vocês, falar assim que hoje eu tô muito melhor. Já completei meu primeiro ano. Transicionar não é uma coisa fácil, mas eu tô seguindo meu propósito de vida. Só quem é trans sabe quanto é difícil a gente ficar preso num corpo que a gente não pertence. Hoje, se eu partisse hoje, eu partiria feliz da vida nesse um ano transicionada, porque eu me achei, eu sou feliz, e esse é o meu propósito. Eu tenho certeza que eu tô no caminho certo, fazendo às vezes coisa errada que eu não quero. Atenção pro final do vídeo. E quando a gente faz coisa errada, a gente tem que se corrigir, e o mínimo é pedir desculpas. Então, mais uma vez, me desculpe. É isso. Beijo. O que você acha, Cesário? Porra, Maia, nem pra cortar esse final. Mas assim, nada demais, né? O povo assim, nossa, ela se revelando no final. É óbvio, gente, que ela tá fazendo isso direcionada, né? É óbvio que alguém chegou pra ela e falou assim, Maia,
tá na hora de você falar sobre esse assunto, porque a gente tá passando por dificuldades aqui, tá tentando te colocar num baile da Vogue, tá tentando te colocar numa matéria da Vogue, a Vogue deve estar super te boicotando, não deve estar falando mais de você, com certeza. Vamos fazer isso aqui pra tentar limpar um pouco a sua barra. É fato, gente, ela não é uma pessoa sozinha, ela é uma pessoa com assessoria, é uma pessoa que tem um monte de gente ali junto. Cesário, um beijo. É um fato que ela tá fazendo isso com um interesse por trás, mesmo que eu acho que é legítimo, é real essa vontade dela de pedir desculpa pela história, né? Mas assim, nossa, mano, que cagada, né, amiga? Nem pra tirar no final, acho que nada demais, mas é aquele meme da menina assim, com o telefone chorando assim. Eu amo esse meme. Mas é isso, gente. Eu acho que assim, de novo, seres humanos são seres humanos fazem merda, seres humanos precisam aprender a se desculpar. Eu acho que ali é uma desculpa verdadeira, né? Uma desculpa do tipo, fiz merda mesmo, fui egoísta, não tinha nem como... Eu acho que é isso, assim, melhor essa desculpa do que, ai, quem me conhece sabe, ai, porque eles também eles também erraram comigo, quem se sentiu agredido, que se me desculpa, entendeu? Então, acho que assim, tem ali pontos que são positivos, sim, dessa história. E é isso. Que coisa difícil, né, gente? Ai, é isso. Ficou bom, Cesário? O que você achou?